Olá, sétimo ano, boa tarde, como que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar com a parte de interpretação de textos e falando sobre os alimentos geneticamente modificados. Eu não sou a melhor pessoa para estar falando sobre isso, porque eu não entendo muita coisa de alimentos modificados, mas nós sabemos que, assim como o nosso organismo, nós temos os genes, né? Nós temos e as plantas também, cada uma delas tem o seu gene. E ali eles modificam colocando alguma outra coisa para que modifiquem esse gene dessa planta. E nós temos ali a soja, né? E o milho. Então tem alguns desses, são vários alimentos, né? Podemos dizer, eu não sei aqui se no nosso estado existem alguns que sejam no gene original deles, né? E não sei dizer para vocês. Mas vamos ler ali na página 17 do livro de vocês. Nós temos um texto, eu vou ler ele rapidinho para nós começarmos então a parte de interpretação. Deixa eu só compartilhar aqui o livro com vocês e nós já começamos, ok? Só um minutinho. Nós temos aqui na página 17, Reflexões Transgênicas. É um texto de Drauzio Varela, ele foi publicado pela primeira vez em 23 de abril de 2011 e foi atualizado em 12 de agosto de 2019, isso no ano passado. Vamos ler rapidinho aqui, então, para nós entendermos. Os alimentos transgênicos poderão representar para a saúde pública dos próximos 100 anos avanço semelhante ao do saneamento básico no século XX. A constatação de que os genes possuem estruturas quimicamente idênticas em todos os seres criou a possibilidade de transplantá-los de uma espécie para outra. Já na década de 80, essas descobertas levaram à produção de proteínas humanas em bactérias. Pela mesma tecnologia, hoje são produzidas proteínas preciosas como a insulina, a interleucina 2 e muitas outras. Da mesma forma, as técnicas para introduzir genes humanos no gado leiteiro com a finalidade de obter proteína de interesse médico excretadas no leite chegam à fase de implantação comercial. Olha só, se nós observarmos por esse lado aqui, é bastante interessante para nós utilizarmos produtos transgênicos, ok? Já as proteínas que foram utilizadas para insulina, né, pessoal que tem problemas com a diabetes, e então tem sido bom. Não sei, não sabemos até que ponto, não é, gente? Não posso dizer exatamente para vocês, porque precisa de um especialista do assunto, ok? Vantagem dos transgênicos na agricultura. Mas nenhuma aplicação da biotecnologia tem a abrangência da produção de alimentos transgênicos. Inserir genes novos nos vegetais cria possibilidades concretas de obter plantas resistentes às pragas e às intempéries da natureza, capazes de produzir com mais eficiência e de fabricar compostos de interesse médico, como vitaminas, proteínas ou vacinas contra várias enfermidades. A produção de vacinas em vegetais poderá modificar a história da saúde pública. Por exemplo, introduzir nas bananeiras genes que codificam proteínas existentes no vírus da hepatite B. Olha só, gente, isso daqui, né, pode estimular a produção de anticorpos contra essa doença epidêmica em populações inteiras. Já pensou se isso dá certo ali? Olha só que maravilha, né? Imunizar as pessoas contra o vírus da hepatite B. Alimentos transgênicos ricos em micronutrientes para combater deficiências nutricionais responsáveis por patologias graves como câncer, assim como a possibilidade de vacinar grandes massas populacionais contra a maioria das doenças infecciosas, através da ingestão de tomate, alface ou batatas transgênicas. Olha só, até o alface, né, já foi geneticamente modificado. Olha aqui essa bacia, né, de salada muito bonita, para quem gosta de salada, né, muito bom isso daqui, eu gosto, amo os vegetais e legumes. Tornam absurda a ideia de abrirmos mão do estudo
e desenvolvimento de pesquisas na área. Continuando aqui rapidinho, no outro lado, na outra página. Preocupações justificadas. Por que então tanta polêmica sobre os transgênicos? Por causa das duas preocupações totalmente justificadas. Plantas transgênicas causarão transtornos ecológicos? É um questionamento, é uma preocupação. Será que ao modificar o gene de uma planta, ela vai trazer algum transtorno ecológico? Vai trazer algum problema para o nosso planeta? Então, é de se pensar, não é? Alimentos transgênicos farão mal à saúde? É uma preocupação maior ainda. A primeira pergunta deve ser respondida objetivamente pelos estudos de impacto ambiental. É fundamental uma legislação que estabeleça com clareza o conjunto de testes necessários para avaliar o impacto a curto e médio prazo da introdução de um transgênico em determinado meio. Desastres ecológicos não interessam a ninguém, muito menos aos cientistas, né? Básico isso dali. Quanto aos consumidores, não podemos esquecer que até hoje jamais foi descrito qualquer agravo à saúde provocado pela ingestão de transgênicos e que nos Estados Unidos, país de legislação bastante rigorosa, pelo menos 70% de todos os produtos alimentícios contém algum ingrediente geneticamente modificado. Prova negativa. Quanto à existência da prova de que eles não fazem mal à saúde, é preciso não esquecer que estudos positivos são fáceis de serem feitos, enquanto os negativos são difíceis de elaborar, excessivamente dispendiosos e demorados. Explico melhor. Provar que sardinha enlatada faz mal é fácil. Basta saber se quem comeu ficou doente. É um estudo positivo, correto? Agora, provar que não faz mal é o estudo negativo. É outra história. Quantos precisarão comê-la? Milhares ou milhões? Deverão ser acompanhados por quantos anos para ficarmos tranquilos? Quantos anos? Ok? Quantas dúvidas persistirão no final de um estudo desses? Só para dar uma ideia das dificuldades, tomemos o exemplo da carne vermelha. Os epidemiologistas da Universidade de Harvard estimam que um estudo programado para definir se a ingestão de carne vermelha aumenta a incidência de ataques cardíacos deveria envolver pelo menos 100 mil consumidores de carne e um número equivalente de abstinentes, ou seja, pessoas que não comem também, né? Grupo controle. Seria necessário acompanhá-los por pelo menos 20 anos. Olha só quanto tempo. Né? Há um custo aproximado de $1 bilhão. É muita coisa, não é, gente? Enquanto não surgirem voluntários para patrocinar uma pesquisa dessas, continuaremos sem saber se comer carne faz mal para o coração. E a carne é conhecida de nossa espécie há 5 milhões de anos, há muito tempo atrás, não é? Os que exigem estudos negativos para demonstrar que os transgênicos não causarão problemas de saúde a longo prazo, desconhecem a complexidade do tema e ignoram a inexistência de provas semelhantes para a carne, para o arroz ou para a cenoura. Poder de decisão. Essa questão é muito relevante para ser decidida por políticos despreparados ou por militantes repetidores de slogans a favor ou contra. Em nossas universidades e especialmente na Embrapa, há cientistas com conhecimento suficiente para que o Brasil ocupe posição de destaque nessa área. Basta um mínimo de vontade política. O benefício que os transgênicos poderão trazer à humanidade é de tal ordem que não admite discussões apaixonadas. O tema exige preparo intelectual e racionalidade de decisões. Então, ali, o médico, ele se mostra a favor, né, dos transgênicos ali, dizendo que pode melhorar a nossa saúde. Mas não temos nada comprovado, certo? Cientificamente, porque ele cita ali que ainda é muito caro, não temos quem vai patrocinar todo esse, né, $1 milhão. $1 milhão não, gente, $1 bilhão e mais de 20 anos fazendo esse estudo, essa pesquisa em
pelo menos 100 mil consumidores. Olha só, e fora aqueles que não comem a carne também, correto? Mas vamos lá, a parte de interpretação. O texto que você lê é um artigo de opinião. Considerando o conteúdo e a situação de produção desse texto, marque as opções corretas nos itens a seguir. Então, aqui na primeira, a principal finalidade do artigo é qual? Apresentar o ponto de vista do autor sobre um tema de interesse público, correto? É apresentar, não é informar e nem instruir. Ele está apresentando ali o ponto de vista dele, isso que são os artigos de opiniões, ok? O texto é dirigido principalmente ao seguinte público: pessoas que não se interessam por questões científicas? Não exatamente. Leitores preocupados com a questão dos transgênicos? Sim, né? Temos vários leitores que são preocupados. Comemos ou não comemos transgênico, ok? Todos os leitores que costumam acompanhar matérias jornalísticas? Não, gente, é a segunda ali que está correta. Agora aqui, compare os textos 1 e 2. Qual é a principal diferença entre os dois artigos? Então, olha, o primeiro, texto 1, é um artigo de divulgação científica e divulga descobertas e questões da ciência em relação aos transgênicos, enquanto que o texto 2, o artigo de opinião ali do texto 2, ele apresenta uma posição do autor a respeito de um determinado assunto, correto? Essa é a diferença entre os dois textos, os dois que são artigos, um de divulgação científica e o outro artigo de opinião que apresenta a posição do autor, certo? Na número 3, qual é a posição de Drauzio Varela em relação aos produtos transgênicos? Aqui nós vamos retirar do texto um trecho que comprova se ele é contra ou a favor, né? Então, ali o autor do texto, ele se posiciona a favor dos produtos transgênicos. Nós já dissemos isso antes para vocês, o porquê dele se mostrar a favor. E aqui, copiando uma parte do texto onde mostra que ele é a favor, onde comprova, né, os alimentos transgênicos poderão representar para a saúde pública dos próximos 100 anos avanço semelhante ao de saneamento básico, ou seja, vai melhorar, então, não é, gente? E temos um outro aqui que podemos também colocar, que é o benefício que os transgênicos poderão trazer à humanidade é de tal ordem que não admite discussões apaixonadas. Então, ali, por isso que ele, através dessa parte ali que nós copiamos do texto, comprova que ele é a favor. Agora aqui na outra página, o exercício número 4, o fato de o autor do artigo ser um médico conceituado pode influenciar na recepção do texto por parte do leitor? Justifique. Quando nós colocamos uma pessoa que é igual ali, ele é um médico, não é? E ele sabe, não sei qual é a especialidade dele, mas ele pode estar nos afirmando se aquilo pode ser bom ou ruim. Então, quando se tem especialistas falando dentro de um texto, dá mais credibilidade, não é? Dá mais credibilidade ao texto, as pessoas podem acreditar mais, mesmo que seja uma opinião dele, certo? Então, ali, o fato de Drauzio Varela ser médico imprime no texto a voz de uma autoridade no assunto. Isso pode levar o leitor a ter mais confiança naquilo que está escrito e melhor se convencer por meio de seus argumentos de que os transgênicos podem contribuir para a saúde pública. Agora aqui o exercício número 5. Em sua argumentação, o autor do texto cita as vantagens que enxerga na produção de alimentos transgênicos. Quais são essas vantagens? Só um pouquinho, gente. Desculpa aí, preciso tomar um pouquinho de água, estava aqui embaixo. Vou repetir ali, em sua argumentação, o autor do texto, ele cita as vantagens que enxerga na produção de alimentos transgênicos. Então, quais são essas vantagens que são citadas ali no texto? Para o autor, com a produção de transgênicos, é possível se obter plantas resistentes às pragas e às intempéries da natureza, que podem ser utilizadas na fabricação de compostos de interesse médico, como vitaminas, proteínas ou vacinas.
Além disso, de acordo com o autor, podem ser criados alimentos transgênicos ricos em nutrientes, cuja ingestão poderia combater deficiências nutricionais que levam a doenças graves. Ali, as resistentes às pragas, nós sabemos que já existem, né? Algumas plantas que foram modificadas e utiliza-se menos defensivo, menos veneno ali para combater essas pragas, né? E que pragas seriam essas? Dá um exemplo ali da soja, dá bastante lagarta. E se deixar a lagarta ali, ela come tudo a planta, né? E não deixa nada. Então, há uma perca muito grande se deixar ali. Então, para isso, precisam se colocar bastante veneno. Então, ali já sabemos que existe ali algumas plantas, algumas sementes que foram modificadas e elas são mais resistentes, dão menos praga. E também essa outra parte aqui que mostra que alimentos que podem ser modificados, ricos em nutrientes, que combatem essas deficiências nutricionais que causam doenças gravíssimas, ok? Embora argumente a favor dos transgênicos, Drauzio Varella, ele afirma que duas preocupações comuns em relação a esses produtos se justificam. Então, quais são essas preocupações mencionadas pelo autor? O autor cita como preocupações os seguintes questionamentos. Ele faz duas perguntas, aquelas que nós já lemos ali no texto, né? Plantas transgênicas causam transtornos ecológicos? E a outra pergunta é: alimentos transgênicos farão mal à saúde? Então, é esse questionamento que ele faz ali. A letra B, como o autor sugere que sejam solucionadas essas preocupações? Então, ali ele fala que precisa ser, né, os cientistas, eles precisam estudar sobre isso dali, principalmente algumas outras pessoas. Então, ali ele fala, em relação à questão ecológica, Drauzio afirma que devem ser feitos estudos de impacto ambiental para respondê-las e que deve haver uma legislação que determine a forma de avaliar a introdução de um transgênico em um meio. Em relação à possibilidade de os transgênicos fazerem mal à saúde, o médico sugere considerar que nunca houve relatos de problemas de saúde relacionados à ingestão desses produtos. Nunca se ficou sabendo que alguma pessoa passou mal por ter ingerido produtos transgênicos. Ok? Agora aqui na número 7, a argumentação do autor, ao explicar a prova negativa, pode ser resumida da seguinte forma. Ao explicar a prova negativa, ele cita a positiva e aqui está pedindo a negativa. Então, ali, é provar que um alimento faz bem à saúde. Provar que um alimento faz bem à saúde requer tanto esforço e tempo quanto provar que ele faz mal. Ou demonstrar cientificamente que um alimento não faz mal à saúde envolve um processo complexo, caro e demorado. Ok? Essa daqui, sim, é o que ele cita ali no texto. Ou estabelecer por meio de estudos científicos que um alimento faz mal à saúde é um esforço pequeno, mas desnecessário? Não, né, gente? A segunda aqui que está correta. Então, ali a número 8, agora nós temos, em sua conclusão, ao final do artigo, o autor atribui o poder de decisão sobre a questão dos transgênicos no Brasil a um grupo de profissionais específicos, ele cita ali no final. Qual é esse grupo? Por que, para o autor, esse grupo deve decidir sobre essa questão? Então, de acordo com o médico, o que ele fala ali? Ele diz que os cientistas das universidades brasileiras e da Embrapa, ele cita principalmente os da Embrapa, são os profissionais mais bem preparados para decidir sobre a questão. Então, de acordo com Varella, eles têm conhecimento suficiente para que o Brasil ocupe posição de destaque nessa área. O que falta é apenas o incentivo do poder público. Correto, gente? Agora vamos aqui para outra página, página 21, exercício número 9. Para indicar a organização argumentativa do texto de Varella, complete a tabela a seguir, anotando sinteticamente o que é abordado em cada parte do artigo. O que é abordado no histórico? Traz de uma forma bem breve o caminho percorrido pela ciência e tecnologia para chegar à produção de alimentos transgênicos. Quais são, ele cita ali, vantagens dos transgênicos na agricultura? Então, ali nesse parágrafo, com o intertítulo, como o intertítulo explicita, essa parte do texto informa sobre a aplicação de biotecnologia na produção de alimentos e sobre as vantagens da produção de alimentos transgênicos. Correto? Agora, aqui nas preocupações justificadas, por um lado, Drauzio Varella aponta as perguntas que,
justificadamente trazem preocupações para a ciência e para o ser humano. Por outro lado, ele responde a essas preocupações. E ali a prova negativa. Aborda o que vem a ser a prova negativa e quais são as dificuldades em realizá-la e obter resultados para saber se os transgênicos não fazem mal à saúde. Nós já respondemos perguntas sobre isso e lemos ali no texto, correto? Qual é o poder de decisão? Nesse trecho, Drauzio Varela, oh meu Deus, traz sua conclusão em relação a controvérsias sobre os transgênicos. Uns falam que fazem mal, outros falam que não, uns falam que é bom para a saúde, outros falam que não, e não sabemos qual é a resposta exatamente. Correto, gente? Agora, aqui na outra página, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Isso, página 22 agora, estamos no finalzinho aqui da interpretação desse texto. Olha só, observem esse título aqui. Esse símbolo é utilizado na embalagem de um produto para informar ao consumidor que ele é transgênico ou contém algum ingrediente transgênico. Você já observou esse símbolo na embalagem de algum produto? Talvez quando vocês vão ao supermercado junto com os pais, né? Talvez vocês já tenham visto esse triângulo com um T dentro em amarelo, indicando que ou o produto é transgênico ou pode ter algum ingrediente transgênico ali dentro desse produto. Considera importante que os produtos contenham essa informação? Então, resposta pessoal, vocês vão justificar. Se vocês já observaram, eu não sei, né? Não posso responder por vocês. Eu já vi de alguns, mas vou ser bem sincera, eu não observo isso quando eu vou comprar alguma coisa no mercado, algum alimento. Eu não observo, né? Eu particularmente não tenho observado isso dali. Mas seria interessante, né? Para nós sabermos se aquilo que nós estamos comendo é transgênico ou contém transgênicos ou não. Correto? Agora aqui na 11, considerando as leituras que você fez neste capítulo, em sua opinião, certo? A opinião de vocês. Por que a discussão sobre os produtos transgênicos gera polêmica? Por que isso gera polêmica, gente? Por que até hoje ninguém faz um estudo, né, detalhado sobre esse assunto, ninguém traz para nós ali? E se pararem de plantar também? Né? E se pararem de plantar o que é que nós vamos comer? Né? Ou comemos transgênicos ou ficamos sem comer, não sabemos exatamente, não é? Então, ali, com base em tudo aquilo que nós já lemos, né, identifiquem que se trata de um tema bastante complexo, que envolve pontos de vista, né, completamente diferentes. Por um lado, há pessoas que consideram os transgênicos como um avanço da ciência, capaz de trazer muitos benefícios à sociedade, e por outro lado, claro, né, tem pessoas que questionam a possibilidade de a produção e o consumo desses produtos causarem prejuízo ao meio ambiente ou à saúde humana. Correto, gente? Então, ali é um questionamento. Eu não sei, me fizeram essa pergunta hoje, se eu era a favor ou contra. Eu disse que eu ficaria, né, nesse meio termo. Não vou dizer a minha opinião ainda, porque eu não sei exatamente, né, se é bom ou se é ruim. Então, eu deixo esse questionamento para vocês responderem isso dali. Correto, gente? Aqui termina, então, a interpretação desse texto, e aqui tem um artigo de opinião, as características, né, de um artigo de opinião, que vocês, com certeza, já tenham estudado eles nas aulas de produção textual, e talvez até já escreveram, né, um artigo de opinião, não sei. Mas aqui traz detalhado o que é esse artigo de opinião. Correto, gente? Então, aqui termina essa interpretação desse texto e a nossa aula também chega ao final, ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.